Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Nós temos aqui o nosso quintal agroflorestal, avaliando uma espécie arbórea multifuncional que compõe o nosso quintal agroflorestal, que é esta cajazeira frondosa. Cheguei aqui, ela já estava estabelecida, graças a Deus, e está em franca produção, otimizando formação de nuvens para proporcionar volume de chuvas aqui no microclima, refrigerando o nosso quintal, as casas. Não há necessidade de ar-condicionado nem ventilador, porque esta árvore, junto com as demais, otimizam um bom percentual de umidade relativa no ar e ar úmido, o que vem refrigerar naturalmente as nossas casas. E aqui nós temos o produto da catagem dos frutos da cajazeira, dessa nossa cajazeira aqui, olha aí, certo? Isso aqui é o seguinte, só foi uma catagem, mas se quiser catar mais, a gente vai catar, vamos continuar catando, porque nós abreviamos aqui essa catagem para mostrar, através deste vídeo, a importância das árvores nos quintais agroflorestais, serviço ecológico econômico, produzindo fruto. Aqui a gente vai fazer o suco, né, da cajá, e a árvore proporciona a infiltração das águas da chuva no solo, intercepta as águas da chuva através das folhas dos galhos e produz esse fruto aqui, que é uma fruta tropical de boa aceitação e todos apreciam, graças a Deus, né? Quem pode consumir o suco, né? Ou chupar a cajá, não tem problema. Eu chupei só um fruto e deu uma potência no sangue, deu uma reação muito boa, viu? Deu uma energia rápida, energia rápida, tá vendo aí? Eita, graças a Deus, aí essa terminologia foi Jesus que me deu agora, energia rápida. Então o nosso organismo precisa de consumir, da gente consumir esses frutos, né, ou essas frutas. E aqui, olha, a gente se dedicando a catar mais, vai se ter um maior volume de frutas de cajazeira. E os cacaueiros, nossos amigos, estão por aqui. Olha, logo aqui nós temos um cacaueiro. Vamos fazer assim, né? Para não dizer que é montagem. Olha aqui o cacaueiro e olha lá onde a cajazeira está. Certo? Olha lá, ó, a cajazeira do lado direito. E o cacaueiro está aqui repleto de frutos. E sendo beneficiado pela projeção da árvore, da cajazeira, nós temos outro cacaueiro aqui, que tem um bom índice de frutificação. É isso? Fruto amelonado, o forasteiro amazônico, é a origem dele. O cacau aqui é pé franco, é seminal, não é híbrido, não é clone. Isso aqui já é uma descendência ou de híbrido. Não é isso? Que essa área aqui foi uma área que foi implantada, aí eu já estava aqui, quando eu cheguei elas já estavam aqui, essas árvores. Mas nós estamos vendo aqui o cacaueiro, né, assim. E lá na frente, olha lá a cajazeira, ó. Vamos aproximar a cajazeira, a árvore, olha lá a árvore, ó. Olha lá a árvore, certo? Ó. Não é isso? À direita, o cacaueiro, o outro cacaueiro ali. A cajazeira e logo aqui nós temos o outro cacaueiro. Olha lá à direita. Ela está envolvida com plantas que se chamam plantas trepadeiras, olha lá. Mas a cajazeira está lá. Aparece lá do lado direito e o cacaueiro aqui. E a gente vai se aproximar mais. Vamos nos aproximar. Aqui, olha o cacaueiro. Está cheio de frutas. Ou frutos, né? Ó, olha aí. E logo do lado direito, a cajazeira, olha aí. Certo? Então, esse é
o serviço ou os serviços ecológicos, que é a cajazeira, uma espécie arbórea multifuncional que pode lançar em média 40 litros de água por dia para a atmosfera em forma de vapor. É abrigo de plantas epífitas, que são plantas bromeliáceas, que abrigam a mosquinha falciparum, que poliniza as flores, não é isso? Dos cacaueiros. Aqui, ó, as flores dos cacaueiros aqui, botão floral, almofada floral, botão floral, e flores, flor aberta. Então a mosquinha falciparum vai polinizar as flores dos cacaueiros. E elas, as mosquinhas falciparum, precisam de plantas que são nidificadoras, entre aspas, plantas que formam o microclima, microambiente para que as mosquinhas venham se abrigar. E segundo a ciência, as bromeliáceas são tidas como verdadeiros oásis, né, para os insetos que formam água, junta água, né, assim, no complexo de folhas. E atraem também anfíbios, arborícolas, rãs arborícolas que vão em busca de insetos. E a cadeia alimentar, Deus não permite uma cadeia alimentar equilibrada que os anfíbios destruam as mosquinhas falciparum, né? E o nosso Deus é perfeito. E aí o que que acontece? Essas árvores, tipo a cajazeira em área de cacaueiros, safreiros, elas vão trazer condições para que haja um microclima ideal para a vegetação das bromeliáceas, que são plantas epífitas que realmente abrigam as mosquinhas falciparum e são responsáveis pela polinização natural, ou seja, a polinização entomófila das flores dos cacaueiros. E graças a Deus, e o ecossistema, o agro, aqui é um agroecossistema, não é isso? Porque existem espécies comerciais aqui, fruteiras, e é um agroecossistema, é um quintal agroflorestal, entre aspas, que é uma cultura na Bahia, no sul da Bahia. Desde criança, né, a gente conhecia a disposição dessas espécies, mas não pela sistematização, por essa terminologia, denominação de quintais agroflorestais. E as secretarias de meio ambiente dos municípios do nosso país devem se debruçar na prática e sensibilização da população urbana para que implante esses quintais agroflorestais. Ao invés de calçar, pavimentar o solo nos fundos das casas, implantar esses quintais agroflorestais que nós estamos vendo aqui. Assim, olha aí o nosso amigão aí, eita, chocolate, até o Bruma Cacau Lindeu está aqui e com uma boa representação de vegetação, boa vegetação, botões florais, almofadas florais em franca atividade, né, assim. Olha aí, botão floral, fruto já no estágio mais avançado de desenvolvimento, botão floral, birro, né, assim. E a planta está agradecendo a presença de árvores de sombra aqui, porque existe também a jaqueira, que está logo lá na frente, ó. Olha ali a jaqueira, já contribuiu com a sua produção de jaca. E olha aqui, vamos mais próximo. O cacaueiro está debaixo da jaqueira. Olha aqui como está o cacaueiro, cheio de frutas, ó. De frutos, flores. Tá aí, né? Não é uma condução técnica. Está aqui de forma espontânea, vegetando. Mas olha aí. Olha lá à frente, o que é que tem ali? Vamos ver o que é que tem? Frutos de cacaueiro.
E olha aonde está a nossa jaqueira. Nossa, que eu digo, é do vizinho, né? Mas vamos socializar a nossa vaqueira aqui. A nossa jaqueira está aqui, ó. Olha ela aí. E olha o cacaueiro aqui, bem debaixo, ó. Cheio de frutos. Olha lá. É uma prova cabal que o cacaueiro é, sim, uma árvore amiga da sombra. E com isso, põe por terra essa história de querer plantar só cacaueiro a pleno sol. Aqui tem sustentabilidade, o cacaueiro tem vida muito mais longa e produtiva do que se estivesse a pleno sol. As folhas não caem de forma prematura porque não há incidência de vento intermitente quente e seco. É claro que essa área aqui não é área comercial, mas dentro da proposta de ecofisiologia do cacaueiro, aqui, em qualquer região do mundo, der fonte de qualquer instituição de ecologia, de PhD, doutorado, mestrado e por aí vai, tem fundamento ecológico. Olha aqui o fruto maduro, vamos ver aqui, do cacaueiro, tá aqui, fruto maduro do cacaueiro e a jaqueira está bem aqui, não é isso? A jaqueira está bem aqui, olha lá o fruto do cacaueiro. Maduro. Olha frutos em fase de desenvolvimento, bastante frutos. Não é isso? Ali. E olha aqui a jaqueira, bem próxima à minha pessoa aqui. E você está vendo, você, a senhora, a senhorita, né? O senhor, né? Criança, jovem, adulto, estão vendo aqui a jaqueira. Olha o cacaueiro aqui de baixo, ó. Ó, jaqueira. Tá vendo? A jaqueira, a parte aérea, o dorsal, a copa da jaqueira, cacaueiro debaixo de sombra, e o que é que tem naquele cacaueiro? Bastante frutos, ó, vamos voltar, cacaueiro carregado de frutos, olha só que benção, aí vai, aí lá em cima o que é que a gente vai ver? A nossa jaqueira sombreando os cacaueiros. Tá aqui. Não é isso? Tá aqui. E olha aí. Ó. E com fruto maduro, cacaueiro. Olha ele ali, ó. É assim, graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria. Quem ama a Deus e respeita e vive Gênesis capítulo 2, versículo 15, não planta cacaueira a pleno sol. Você ama a Deus? Ama. Ah, quem diz que ama a Deus, ama o próximo, né? E ama também os preceitos de Deus. É o Salmo de número 1. Então, para andar nos conselhos de Deus, é preciso que a gente não plante cacaueira a pleno sol, viu? Não é exagero, não é radicalismo, não. É a realidade. E aí com Deus ninguém zomba não, porque de Deus ninguém zomba, porque o que o homem plantar, isso ele se fará. Plante cacaueiro a pleno sol na sua propriedade, e na fase de desenvolvimento, a pleno sol, os ácaros vão atacar e vai matar os seus cacaueiros. Quando não, os chileboros na fase mais avançada de desenvolvimento, manhoso, o cancro do cacaueiro, que é produto de área de cacaueiro a pleno sol, que queima os galhos e o excesso de sol queima os galhos e provoca o cancro do cacaueiro que mata cacaueiro de qualquer idade. Mas somos temente a Deus, para temermos ao nosso Deus, amar ao nosso Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós não podemos plantar cacaueiro a pleno sol, né? Porque as enchentes que aconteceram em 2021, em dezembro, em Gandu é um município que se reporta como município que tem um alto padrão de manejo de cacaueiro, viu? Safreiro, altas tecnologias. Graças a Deus, né? E precisa disso aí. Mas só que as enchentes foram tão intensas que
invadiram o depósito de cacau e 6.000 sacas de cacau foram para o beleléu, como diz o povo, né, entre aspas, aqui na Bahia Antiga, que realmente trouxe um prejuízo de 5 bilhões de reais. E existia tanto cacau a pleno sol, tanta tecnologia, mas o meio ambiente degradado. Os rios assoreados, falta de mata ciliar, os leitos do rio soterrados. Então os leitos do rio não têm espaço suficiente para poder fazer com que as águas da chuva sejam armazenadas e venham circular, normal. Aí vem as enchentes, não é isso? E é necessário se fazer mutirões na zona rural de todo o Brasil, principalmente em regiões de cacaueiros, né? Mesmo que tenha cacau sombreado, tenha cacaueiro aí em sistema de cabruca, mas é preciso fazer mutirão e diagnósticos com profissionais de assistência técnica e extensão rural presencial, fazendo diagnóstico em loco das propriedades para saber como é que está a questão de mata ciliar, porque se cortar mata ciliar, se prepare que cacau clonado, que clone não vai reverter enchente não. Clone não reverte enchente. O que reverte enchente são os mutirões recuperando ambiente rural ou urbano degradado. Se o rio, a mata ciliar foi cortada, suprimida, é preciso recuperar. Então vamos trabalhar em secretaria de meio ambiente do nosso município, nos diferentes rincões do nosso Brasil, trabalhar com educação ambiental, alfabetização ecológica, entre aspas, e aplicar a proposta de percepção ambiental, entre aspas, que é realmente o homem, a mulher, na zona rural, na zona urbana, criança, jovem, adulto, adolescente, fazerem diagnóstico para ver como é que o meio ambiente está. Se tiver necessidade de recuperar a mata ciliar, vamos produzir mudas em viveiros em sistema de mutirão e depois fazer o plantio em sistema de mutirão e recuperar a mata ciliar e arborizar também as cidades dos nossos municípios. Olha, não adianta arborizar as cidades e a zona rural, o meio ambiente na zona rural ficar degradado, tem que ser um equilíbrio. Na década de 30, o estado da Geórgia, os norte-americanos sofreram com tempestade de areia. O que é que eles fizeram? Apanharam, que tinha época que até o sol ficava encoberto com intensas tempestades de areia. Eles recuperaram o meio ambiente. Eu passei 3 meses, graças a Deus, lá em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, em 2022. De junho de 2022 a setembro de 2022, o que foi que aconteceu? Eu fiz vídeo, postei aí no YouTube, aí vocês já devem terem acesso aí já. E esses vídeos mostram a realidade. A zona urbana era degradada, mas o povo norte-americano, depois que apanhou muito, isso na década de 30, eles se recuperaram o meio ambiente. Luiz Eduardo Magalhães está tendo muita tempestade de areia, chuva de granizo, enchente, mas ninguém quer recuperar o meio ambiente. Aí fica, é porque COP30 não vai resolver nada. Lá em Altamira, no Pará, 2023, 2022, 2023, nessa virada cortaram uma árvore de samaúma, próximo da rodoviária de Altamira, Pará, próximo da CEPLAC. Aí eu trabalhei lá, eu me lembro dessa samaumeira, eu fui lá e vi a samaumeira em pé, aí logo depois, pouco tempo, cortaram. Eu fiz o vídeo com fotos, né, que eu recebi de colega da CEPLAC de Altamira, né, ele mandou fotos depois que cortaram a samaumeira. O rio, o Igarapé, Altamira, aí em Altamira, no Pará, todo sem mata ciliar na zona urbana. Aí fica com essa história de COP30 e gasta bilhões de reais e milhões de dólares num periódico de COP30 e a zona rural não tem profissionais de assistência técnica e extensão rural em loco fazendo até assistência técnica e extensão rural presencial. Esse é o nosso país. Nosso país virou pardieiro, casa de noca, infelizmente, porque só fazem política. Se aproveitam da COP30 somente para fazer trampolim, para ganhar a eleição. Depois que passa, pronto. Por que deixaram cortar a samaumeira lá no Pará, em Altamira? Por que quando construíram a usina de Belo Monte não fizeram um projeto de reordenamento territorial ecológico, entre aspas, em Altamira? Nas barbas de quem
administrou o projeto de Belo Monte, da hidrelétrica, nas Barbas ali, aquele Igarapé, Altamira, sem mata ciliar e nada fizeram, não fizeram um projeto de recuperação de mata ciliar. Tá lá, eu postei vídeo aí no YouTube, quem quiser vai lá em Altamira, só se agora resolveram recuperar a mata ciliar. Mas eu fiz um diagnóstico ambiental urbano em Altamira e eu documentei isso aí, o Igarapé Altamira, as matas ciliares ou mata ciliar degradada. E não tem profissionais suficientes de assistência técnica e extensão rural no campo. Nem no Pará, nem em lugar nenhum no Brasil. Então pode ter algum estado aí, alguns estados que por questão de respeito ao campesinato e à população citadina, ainda tem profissionais de assistência técnica e extensão rural presencial. Então não adianta essa história de fazer tanta COP, e não viver na prática a revitalização da CEPLAG, concurso público, para contratar profissionais de nível médio superior para fazer assistência técnica e extensão rural, fazer pesquisa em agropecuária, estação de pesquisa com base agroecológica. O que é que fazem? As estações que a CEPLAG construiu, que gastou dinheiro dos nossos impostos, dos antepassados nossos, que pagaram impostos, a CEPLAG construiu as estações e os que dizem sem terra ficam invadindo a estação de pesquisa de um órgão público federal como a CEPLAG. Isso é bagunça, não é isso? Isso aí é uma bagunça, virou bagunça essa gestão pública no Brasil. Então não adianta querer enganar a gente com essa história de COP30, e não existe pesquisa nas estações da CEPLAG com base agroecológica. E estão desmontando a Embrapa. Onde já se viu um país que quer recuperar meio ambiente, que fica propagando, fazendo propaganda política de COP30 aí no mundo, aí, alardeando que vai ter COP30, mas não investe, não vivencia no concurso público. Os jovens, muitos jovens são formados nos IFES no Brasil, curso técnico de meio ambiente, agropecuária, agroecologia, biologia, agrária de nível superior, engenharia ambiental de nível superior. As universidades no Brasil formam, mas não tem concurso público. Os jovens ficam em disfunção e agora fica gastando dinheiro aí com COP30, investindo já em pré-campanha política. Então é o seguinte, olha, a Bíblia diz o seguinte, ó. Os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora Deus não quer que a gente entre nessa onda, né? De passar de mal a pior, enganando e sendo enganado. A gente precisa entender o seguinte, que o que a gente plantar, a gente colhe, né? E se a gente planta a recuperação ambiental, a gente vai colher meio ambiente estabilizado, meio ambiente saudável. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E graças a Deus que Deus me deu vida, saúde e condições para fazer esse vídeo. Que Deus abençoe. Valença, Bahia, Brasil, bairro aqui que eu moro, Bate Quente. Hoje dia 20 de abril de 2025. Graças a Deus. Obrigado aí.